Glória a Deus. Que bom, irmãos, nós estamos juntos aqui nessa noite de sábado. Eu quero agradecer muito cada irmão, cada irmã que tem vindo, que tem participado, que tem orado por nós. Sábado passado eu não aguentei, vim estar aqui com os irmãos. Desde o nosso culto de colheita da campanha 333, aquele sábado, o médico queria me internar de todo jeito. Eu fui para Dracena, não aguentei, fiz exames. Inclusive mandei para Miriam. E o médico da nossa igreja lá de Junquerópolis, que trabalha em Dracena, quando ele viu os exames, ele disse: pastor, o senhor está com malária. Esse exame aí teu é de malária. E onde eu tive lá na África, o foco de malária era muito grande. Inclusive nós compramos remédio de malária para trazer, porque a probabilidade de contrair malária lá era muito grande. Então quem vai lá já compra os remédios e já traz para o Brasil. Mas eu disse: eu tenho que estar com os irmãos de Andradina hoje e amanhã em Junquerópolis. Eu não quis internar de jeito nenhum, então aguentei o sábado, domingo, vim aqui na segunda e aguentei até na terça, porque nós tínhamos um coquetel lá em Junqueira também. Aí depois já não deu mais certo. Aí eu ficava debaixo dos cobertores tremendo assim de noite, a Léa preocupada. E aí nós fomos para Prudente e fiz mais exames. E os exames de malária estavam negativos, mas a febre era muito grande. E o médico disse: pastor, vê se faz exame de malária, não dá certo. E lá na África também um carrapato me picou aqui na perna e infeccionou assim, virou tipo uma erisipela assim grande. E aí me aplicaram injeção lá, uma bezetacil, e eu fui me aguentando. Mas quando chegou o fim de semana foi realmente muito difícil. Muito difícil. Os médicos de Prudente também, um dia que eu estava lá, começou a pipocar o corpo inteiro. Parecia catapora. Aí eu voltei no médico, um infectologista lá muito, muito famoso, inclusive evangélico, eu gostei muito dele, Dr. André Pirajá. E ele olhou assim e falou: pastor, o senhor está com catapora. Eu falei: rapaz, mas eu já tive catapora já. Para mim disseram que era uma vez só, né? Só se for uma catapora africana que eu contraí lá, né? Mas ele falou: isso é catapora. E realmente o senhor passou 7 dias de febre, e no 8º dia que estourou. Eu falei: tá bom. Ele falou: então o senhor vai ficar 15 dias isolado, porque esse trem é um trem muito contagioso, a gente não sabe exatamente o que é. E aí eu fui para casa, por isso que eu não vim aqui no sábado, nem no domingo, mas em casa orando. E eu sei que vocês oraram. E na segunda-feira eu já estava indignado assim, porque eu falei: eu não vou aguentar ficar aqui em casa não, ficar doido. Eu fico pensando como é que alguém fica sem trabalhar, irmãos. Não, é verdade. Eu fico pensando como é que alguém consegue ficar dentro de casa, deitado em cama assim. Eu queria quebrar a televisão. Eu falei: eu não vou ver esse negócio mais. Eu fiquei com raiva da televisão. E aí na segunda-feira, queridos, para a glória de Deus, quando eu acordei segunda-feira, eu acordei numa disposição. Agora que eu olhei assim, tinha sumido tudo as pipocas. Aí eu já falei para a Léa: não, vamos para Prudente, porque eu estou bom já. Esse médico vai ter que me liberar. E orando, né? E eu queria também muito ir na conferência em Marília. Mas como é que eu ia com esse negócio, né? O médico tinha dito que eu não podia ir, que era contagioso. O médico me atendeu na segunda-feira, 9 horas da noite. 9 horas da noite ele me atendeu. Cara muito requisitado lá. E quando ele me viu, falou: o que o senhor veio fazer aqui, pastor? Eu falei: eu vim aqui para o senhor me dar alta, porque eu já estou bom já. Aí ele olhou para mim assim e falou: você está bom? Eu falei: estou, a febre já desde domingo não voltou mais não. E ele falou: e cadê as pipocas? Aí eu falei: caça aí, ué. Aí ergueu a camisa, as costas, falou: sumiu, pastor? Eu falei: sumiu. O senhor está bom? Eu falei: estou bom. Ele falou: então vai trabalhar, né? Por isso que é bom médico crente, irmãos, que os caras acreditam em milagre, né? Aí eu já fui para Marília na terça-feira, na conferência, e já estou aqui hoje, estou recuperando já, né, a força, o vigor, né? Eu fiquei muitos dias sem me alimentar assim, fiquei muito fraco. Mas eu já estou bonzão já, para a glória de Deus. Diga aleluia. Amém? Irmãos, eu queria passar para vocês rapidamente. Queria que apagasse essas luzes aqui, se alguém, só da frente, não precisa apagar tudo não. Você que está visitando a gente, talvez você
não saiba dos projetos da nossa igreja. Sabe, irmãos, alguns de vocês são novos. Nós compramos o Banespinha, que são 12 mil metros, e nós lutamos muito para pagar, e graças a Deus conseguimos pagar. E depois que nós completamos o pagamento, nós tivemos mais um desafio, porque como o Banespinha são só apenas 12 mil metros quadrados, e o projeto que Deus nos deu é de construir um templo para 5 mil pessoas. Diga glória a Deus. Nós vamos construir, irmãos, em nome de Jesus. Vocês vão fazer parte disso. E só que quando nós começamos a fazer os cálculos, só para colocar 1000 carros, porque se a gente vai fazer um templo para 5 mil pessoas, nós precisamos de ter um estacionamento pelo menos para 1000 carros. Só um estacionamento para 1000 carros a gente precisa de 10 mil metros quadrados, porque a medida, o cálculo de estacionamento, de recuo, tudo, são 10 metros quadrados por carro. 1000 carros são 10 mil metros quadrados. Então a gente pensou, o Banespinha já está pequeno, não vai dar certo isso aí. E para a glória de Deus, com a ajuda da Claudete, do Tim e muitos outros irmãos, nós conseguimos comprar, junto ali do Banespinha, nós compramos mais 13 mil, se eu não me engano, 13.500 metros, uma coisa assim. Mas pelo menos nós compramos mais 13 mil metros, diga glória a Deus. Mas esses 13 mil metros quadrados, que é mais do que um quarteirão, nós ainda estamos pagando. A nossa despesa mensal é muito alta. Nós estamos pagando esses terrenos, esses 13 mil metros, nós estamos pagando mensalmente mais de 10 mil reais mês. Fora as nossas despesas, manutenção, nós temos investido muito no Tibinha, lá para que a gente pudesse ter uma estrutura. Eu estou falando isso para vocês porque no meio de tudo isso, Deus nos desafiou para nós ajudarmos um projeto. Nós temos abençoado um projeto na Índia, que é a Missão Adore, e também nós somos desafiados a ajudar a construir uma escola no Camboja, para tirar essas crianças da prostituição, para tirar essas crianças da rua, para dar uma esperança. E para a glória de Deus, essa escola já começou a funcionar. Agora, olha que coisa mais linda, eu fiquei emocionado quando eu vi isso. As crianças do Camboja fizeram uma sala, uma das salas de aula da escola do Camboja vai ter o nome da Terceira Igreja Batista. E elas mandaram um vídeo, já estudando na classe, agradecendo vocês. É demais isso aqui, presta atenção. Esse era o campo onde eles compraram para fazer a escola, é o Camboja. Era assim o campo, ó.
Você pode dar um aplauso a Jesus? Quero agradecer, como pastor, agradecer vocês, porque a gente está vivendo tempos tão difíceis. Hoje eu vou pregar um pouco sobre isso, em que as pessoas não acreditam mais. E eu louvo a Deus pelo seu carinho, porque vocês têm acreditado, né? Às vezes a gente pede uma oferta, pede um investimento e tanta gente pegando dinheiro, usando de forma errada. E quando a gente vê, né, você vê uma pequena igreja como a nossa, numa cidade como Andradina, e a gente pode atravessar do outro lado do mundo e abençoar crianças, realmente vale a pena. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje. No livro do Gênesis. Glória a Deus. As crianças já saíram. Se tem alguma criança até 10 anos ou pré-adolescentes de 11 e 12, pode ir para as suas salas. Eu não sei se vocês estão sentindo calor, mas acho que pudesse diminuir um pouco a temperatura do ar aí, né? Está um calor danado aqui. Eu estou vendo gente se abanando aí, né? Eu acho que está muito alta a temperatura desses ar aí. Tem que diminuir um pouco. Ou ligar isso aqui também, não sei. Mas está muito quente aqui dentro. Glória a Deus. Muito obrigado você que nos visita, você que está aqui conosco. É uma alegria tê-los conosco. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21 a 24. Aí você vai deixar sua Bíblia aberta. E nós vamos ler vários textos hoje. Gênesis capítulo 5, versículo de 21 a 24. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Diga comigo, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Daqui a pouco a gente já vai ler o capítulo 6, versículo 5. Mas eu quero que você preste atenção. Hoje eu quero trabalhar com vocês o tema a igreja dos remanescentes. Diga, a igreja dos remanescentes. Porque Deus, em todos os tempos, Ele sempre teve os seus servos e as suas servas. Deus sempre levantou homens e mulheres fiéis, os seus profetas, os seus líderes, homens e mulheres que permaneceram fiéis em tempos de pecado e de devassidão. E aqui, logo no começo, em Gênesis, fala desse homem chamado Enoque. Enoque se casou e aos 65 anos ele gerou o seu primeiro filho, chamado Matusalém, que só a título de curiosidade foi o homem que mais viveu nessa terra, Matusalém. E a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Agora talvez você diga assim, Enoque andou com Deus porque naquele tempo a coisa era mais fácil. Não, irmãos, Enoque viveu na era pré-dilúvio, nesse tempo pré-dilúvio. E a Bíblia diz que esse tempo foi um tempo muito difícil. Leia comigo no capítulo 6, no versículo 5. No capítulo 6, versículo 5 de Gênesis diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha aqui para mim, quando é que Enoque andou com Deus? Enoque andou com Deus nesse tempo em que Deus olha para a terra e toda a inclinação do homem é para o pecado, é para a perversidade. O pecado era tão grande, irmãos, que Deus mandou o dilúvio e somente Noé e a sua família sobreviveram. Foi nesse tempo que Enoque viveu, nessa era de pecado, nessa era de violência, nessa era de iniquidade. É nesse tempo que Enoque tomou uma decisão:
Eu vou andar com Deus. E talvez você nunca tenha tentado, mas Enoque, no Antigo Testamento, Enoque é uma figura da igreja. Por que Enoque é uma figura da igreja? Porque Enoque, ele não viu a morte. Enoque, ele foi arrebatado. Deus amou tanto Enoque. Deus olhou para Enoque. Enoque decidiu andar com Deus. Enoque não quis amizade com esse mundo. Enoque não quis se contaminar com o pecado do mundo. Enoque diz: eu vou andar com o Senhor, ainda que ninguém queira, ainda que ninguém te busque, eu vou te buscar, eu vou andar com o Senhor. E Deus arrebatou Enoque. Enoque é uma figura da igreja, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não temos amizade com as práticas desse mundo. Nós amamos as pessoas, mas nós não podemos amar o pecado, nós não podemos amar o sistema. E a igreja foi chamada para andar com Deus, como Enoque andou com Deus. E como Deus arrebatou Enoque, Deus vai arrebatar a sua igreja. O teu desafio e o meu desafio é nesse tempo de pecado. Irmãos, nunca o mundo viveu como está vivendo hoje. Você não precisa nem ligar a televisão. É só você conversar com as pessoas. Para fazer propaganda no pé de alface tem uma mulher pelada. Nos outdoors, nas revistas, nos filmes, nas novelas. A família perdeu o seu valor. As pessoas perderam os seus valores. As nossas crianças estão se corrompendo muito cedo. O mundo se vangloria do seu pecado. Qual é o teu chamado e o meu chamado? É não andarmos com o mundo, mas andarmos com Deus. Você precisa ser um Enoque nessa geração. Você, minha irmã, você moça, você rapaz, senhor e senhora, é andar com Deus. É possível andar com Deus nesse tempo? Se foi possível para Enoque, é possível para você. E deixa eu te dizer, vale a pena, porque ainda que ninguém veja, Deus sabe quem é que anda com Ele. Mas a Bíblia também nos diz de um homem chamado Abraão. Tem uma obra, um livro chamado Livro dos Jubileus. Esse livro não está na Bíblia. Esse livro é um livro considerado uma obra apócrifa. Esse livro dos Jubileus, um livro histórico, escrito na era dos caldeus. Nós sempre ouvimos de Abraão a partir do chamado dele na Bíblia. Mas esse livro dos Jubileus conta a história de Abraão quando ele ainda era criança, quando ele era um jovem, ainda na terra de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. E esse livro diz que aos 14 anos de idade, quando ainda Abraão residia em Ur dos Caldeus com a sua família, Abraão, ele começou a compreender que os homens da terra haviam se corrompido com a idolatria, adorando imagens, praticando feitiçarias. Então Abraão não aceitou mais adorar os ídolos do seu pai chamado Terá. E ele começou a orar a Deus pedindo que conservasse a sua alma pura dos erros dos filhos dos homens e também dos seus descendentes. Quando eu vejo essa história, você imagina um menino de 14 anos, o coração dele não se conforma em ver o pai adorando os deuses, as imagens, os ídolos. O coração de Abraão, um menino de 14 anos, ele diz assim: esse não é o verdadeiro Deus. Não foi isso que criou o céu e a terra. E o coração dele, mesmo numa terra pagã, vivendo numa família que praticava feitiçaria, que praticava idolatria, ele diz: eu não vou adorar esses pedaços de madeira, eu não vou adorar a árvore, eu não vou adorar os astros, eu não vou adorar essas imagens, isso não entra no meu coração. E ele começou a dizer: Deus, conserva o meu coração puro, Deus me ajuda. E é por isso que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, porque através de você, Abraão, eu vou levantar um povo, eu vou levantar uma nação. Deus olha para Abraão e vê um homem que está decidido a viver diferente
do que a família dele estava vivendo. E a Bíblia diz no livro, na carta de Tiago 2,23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Diga: Abraão foi chamado amigo de Deus. Meu irmão, isso aqui é demais. Você já imaginou? Não é o homem falando, é Deus dizendo assim: sabe o Abraão? O Abraão é meu amigo. Não é o pastor Gerto dizendo assim: eu sou amigo de Deus. É Deus dizendo: eu sou amigo dele. Abraão é meu amigo. O Criador do universo chamou Abraão de meu amigo. Sabe por quê? Porque aos 14 anos de idade, Abraão diz: eu não vou seguir o caminho dos meus pais. Eu não vou me prostrar diante dessas imagens. Eu só vou adorar aquele que criou o céu e a terra. Pastor Gerto, por que o senhor está falando isso? Porque essa é uma grande luta que nós enfrentamos. As maiores lutas que você enfrenta é dentro da tua casa, é com a sua família. Alguns de vocês que estão aqui essa noite, a tua família olha para você e diz: o que você vai fazer lá no meio dos crentes? Você vai deixar a tua religião? Você vai deixar a religião do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? Você não vai mais rezar? Não vai mais acender vela? O que você vai fazer no meio daqueles crentinhos lá? Irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei que o preço é muito grande. Esses dias eu cheguei na igreja, era uma quinta-feira. Eu cheguei na igreja à tarde, eram umas 3 e pouco, porque eu tinha saído do banco. Quando eu cheguei na frente da igreja, tinha uma senhora. Ela estava com a Bíblia dela agarrada assim, ela chorava. De uma família muito rica da nossa cidade, mulher de empresário. Uma família muito tradicional de japonês. E eu olhei para ela, eu conheço ela por causa das empresas. Eu disse: o que está acontecendo? Por que a senhora está chorando? O que eu posso te ajudar? Ela disse: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: vamos entrar então. Ela chorando na frente da igreja, todo mundo passando. Eu entrei, coloquei ela no meu gabinete. Ela olhou para mim e disse: eu vim aqui porque eu não aguento mais. Ela disse: eu estava na minha casa. Ela disse: olha a Bíblia dela, meu irmão, marcada de Gênesis, Apocalipse, toda desfolhada, marcada, arriscada, escrita. Ela disse: eu li essa Bíblia 2 vezes de capa a capa. Algo moveu meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia em casa. Eu li 1 vez, li 2 vezes. E quando eu terminei de ler essa Bíblia, eu estava na minha casa e algo começou a queimar dentro de mim. E eu disse: Deus, ainda que o meu marido me espanque, ainda que ele largue de mim, ainda que eu perca tudo, nunca mais eu vou seguir essa falsa religião. Eu não vou me prostrar mais diante desses falsos deuses. Ela disse: pastor, eu estou aqui porque eu quero Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que o senhor ore por mim, porque a partir de hoje eu sou uma crente em Jesus. Isso foi na quinta-feira. No domingo ela estava na igreja, chorando na primeira cadeira. Quando nós acabamos de pregar, ela estava na frente, ajoelhada, confessando Jesus. Ela disse: aconteça o que acontecer, eu não volto mais atrás. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a gente precisa tomar uma decisão na vida. Porque não é o teu pai que vai te salvar, não é a tua mãe que vai te salvar, não é a tradição que vai te salvar, não é nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, que caminho nós temos seguido, se nós vamos agradar os homens ou se nós vamos agradar a Deus, se você vai primar pela amizade do homem ou a amizade de Deus. Abraão disse: pai, eu não vou seguir o teu caminho, eu não adoro mais esses deuses. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Muita gente não está seguindo Jesus, não se torna um crente de verdade, porque está preocupado com o que os amigos vão dizer. O que os meus amigos vão dizer? O que a galera vai falar? Agora deixa eu te dizer,
algum amigo teu morreu na cruz por você. Algum amigo teu, alguma amiga tua, algum compadre teu vai poder salvar você. Eu não estou falando isso para te ofender. Eu estou falando isso para você porque às vezes nós somos amigos de muita gente, mas nós não somos amigos de Deus. Porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Ele. Mas a Bíblia também fala de um homem chamado Elias. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abre lá comigo em 1 Reis, no capítulo 19. Primeiro Reis 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Volta no capítulo 18, no capítulo 18, versículo 13. No capítulo 18, versículo 13, 1 Reis mesmo aí, capítulo 18, versículo 13, diz assim: porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Olha aqui para mim, irmãos. O rei de Israel, chamado Acabe, se casou com uma desgraçada, endemoniada, chamada Jezabel. Jezabel era filha de um sacerdote que servia a Baal e a Azerá. Eram ídolos, eram imagens, eram deuses pagãos. E quando Acabe casa com essa mulher traz para dentro do palácio toda a sua família, e ela traz os profetas, ela traz os sacerdotes de Baal e de Azerá para dentro de Israel. Acabe e os seus líderes, todo Israel se corrompe com a prostituição, se corrompe com a feitiçaria, com a idolatria. Os profetas de Deus que não quiseram se curvar diante de Baal e beijar os pés de Baal, eram mortos, eram exterminados. Jezabel tinha dinheiro, tinha poder, então ela oferecia dinheiro, oferecia cargo, oferecia casa, oferecia posição. E muitos profetas e muitos sacerdotes de Deus se venderam para sentar na mesa de Jezabel, para comer na mesa do rei, mas a condição era servir Baal e Azerá. Mas se levanta um homem chamado profeta Elias. Elias se levanta e diz: Acabe, assim diz o Senhor, não vai cair nem chuva nem orvalho na terra, a não ser segundo a minha palavra, porque Israel se corrompeu, Israel se prostituiu. Você trouxe a idolatria, a feitiçaria, a prostituição para dentro de Israel. E esse rei perseguiu não só Elias, mas perseguiu os profetas de Deus. E a Bíblia diz que Deus preservou 7.000 homens, 7.000 profetas que não se dobraram, que não se venderam, que não se curvaram. Esses profetas viviam escondidos em covas, em cavernas, vivendo a pão e água, mas eles não se contaminaram, não se venderam, não se prostituíram. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo tempos hoje, irmãos, de prostituição religiosa, aonde pastores estão se vendendo, aonde igrejas estão se vendendo, aonde muitos líderes estão buscando vantagens, e vocês sabem o que eu estou falando, porque vocês assistem televisão. Igreja sendo usada para lavar dinheiro de corrupção. O ano que vem é ano político. Meu irmão, fica indignado como é que tem pastor que coloca político em cima do púlpito para falar com a igreja. Altar é lugar de profecia, é lugar de gente santa. Altar não é plataforma política. Mas começa os conchavos, começam os acertos. Semana passada um cara me procurou em Junqueira.
Ele disse: pastor, eu sei que o senhor é muito conhecido na região, na cidade, e nós temos um projeto. A igreja do senhor cresceu tanto, eu queria saber o seguinte: eu queria fechar com o senhor. Eu falei: fechar comigo o quê? Eu queria fechar com o senhor. O pacote é completo. Como é que a gente faz, pastor, para fechar com o senhor? Eu falei: meu irmão, você está indo num caminho muito errado comigo. Porque eu não fui chamado para fazer política. Vocês nunca vão me ver, meu irmão, candidato a nada. Vocês nunca vão me ouvir aqui fazendo política para ninguém. Porque o altar e pastor não foi chamado para isso. Jesus veio à terra numa época de corrupção política. Roma era uma desgraça. A política estava corrompida. Me fala uma coisa que Jesus falou sobre isso. Me fala um discurso de Jesus contra César, contra Roma. Não, nada disso. Por quê? Porque o nosso reino não é dessa terra. Eu não estou dizendo que você não pode exercer sua cidadania, irmãos. Eu tenho direito de votar, eu tenho direito de fazer minhas escolhas. Muitos candidatos vão se levantar aqui, a gente vai orar. Pode vir qualquer um aqui, a gente vai orar, vai abençoar. A gente vai apresentar, inclusive, os candidatos dessa igreja. Porque se é para votar em alguém, muito melhor a gente votar num crente, num doméstico da fé, numa pessoa que a gente tem acesso, muito melhor. Mas a igreja não foi chamada para isso. O pastor não foi chamado para fazer política para ninguém, para fechar com ninguém. Você imaginou chegar aqui e dizer: meus irmãos, esse candidato é o meu candidato, é o nosso candidato, a nossa igreja está fechada com ele. Ué, eu vou vender teu voto agora? Eu vou vender tua opinião agora? Mas tem muita gente fazendo isso, irmãos. Tem muita gente aproveitando esse tempo para ganhar dinheiro, para levar vantagem, para fazer os acordos políticos. Tem muita gente se vendendo por muito pouco. E é uma vergonha isso. Mas eu louvo a Deus. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo de corrupção política, de corrupção religiosa, onde igreja virou empresa, ainda existe, irmãos, homens e mulheres de Deus, profetas, que não se vende, que não negocia, homens que estão vivendo a pão e água. O pão fala da palavra de Deus e a água fala do fluir do Espírito Santo. É tempo da igreja viver a pão e água, sustentado pela palavra bendita, cheios do Espírito Santo, porque é isso que vai sustentar a igreja nesse tempo. Diga glória a Deus. Eu queria também falar com vocês. Esse texto é um dos mais lindos das Sagradas Escrituras. Abra comigo em Lucas, no capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Lucas 2, 25 em diante. Acharam? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro evangelho. No capítulo 2, versículo 25. Olha aqui para mim antes da gente ler. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Quando você termina o Antigo Testamento, Zacarias, Malaquias, Zacarias. O último livro do Antigo Testamento é Zacarias. Não, Malaquias, não é isso? Zacarias, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Quando você termina Malaquias e você chega no Novo Testamento, Mateus, do Antigo Testamento para o Novo, existem 400 anos. São 4 séculos de silêncio. É chamado tempo da escuridão. É um tempo de silêncio, tempo de escuridão espiritual, de silêncio espiritual. Um tempo onde não houve manifestação profética, não tem nada registrado. Por que eu estou falando isso? Para você entender que o que nós vamos falar para vocês agora está acontecendo exatamente nesse período de escuridão, de silêncio, sem profecia, num tempo em que os sacerdotes, que os fariseus,
eles tinham se corrompido, tinham se vendido. Os líderes religiosos tinham se vendido para Roma, tinham dado as mãos para o governo. Anás e Caifás tinham sido comprados por Roma, eles eram sumos sacerdotes. A religião judaica estava corrompida, fria. É por isso que João Batista começa a pregar no deserto, porque lá no templo, lá na sinagoga, ninguém mais ouve a voz de Deus. O Espírito Santo não está se movendo mais. Então João Batista começa a pregar lá no deserto. É nesse tempo aqui que nós vamos ler esse texto agora. Lucas 2, presta atenção. Lucas 2, 25 a 32 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, diga Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Meu irmão, presta atenção, não tinha acontecido Pentecoste ainda, o Espírito Santo não tinha descido, o Espírito Santo não tinha vindo, Jesus, nesse momento aqui, Jesus tinha acabado de nascer, ele não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, o Espírito Santo ainda não tinha vindo em Pentecoste, mas esse homem aqui, a Bíblia está dizendo, ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele. Vou continuar lendo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram um menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Olha aqui, deixa sua Bíblia aberta, vamos continuar a leitura. Olha aqui para mim. Simeão não era profeta, Simeão não era sacerdote, ele era um ancião, um velho de cabelo branco. Simeão está em casa. Maria, fazia 40 dias que Maria tinha ganhado Jesus. Eles saem de Nazaré e vão ao templo para oferecer Jesus, para consagrar Jesus no templo. Eles levam um casal de pombinha para oferecer em sacrifício. Quando Maria e José entram no templo, você imagina Maria, meu irmão, quando Maria teve Jesus, ela tinha em torno de 14, 15 anos de idade. Era uma menina. Você imagina uma menina, aos nossos olhos adolescente, porque na cultura judaica, irmãos, a menina menstruava, ela estava pronta para casar, porque eles queriam aproveitar todo o ano para ela ter um filho. A cultura judaica é assim. Então você imagina uma menina, primeiro filho, José é um rapaz, eles estão entrando no templo em Jerusalém. Agora presta atenção numa coisa. É o Filho de Deus que está chegando ali, mas não tem nenhum sacerdote ali. Anás e Caifás não estão lá. Os fariseus, ninguém vai receber Jesus. Eles sabiam a lei, eles sabiam os profetas de cor, eles sabiam a palavra de Deus de trás para frente. Eles conheciam a letra, mas eles não tinham espírito. Agora nesse tempo, irmãos, a Bíblia diz que esse velho chamado Simeão, ele era cheio do Espírito Santo. No tempo que ninguém buscava a Deus, Simeão buscava. No tempo que ninguém recebia o Espírito Santo, Simeão era cheio do Espírito Santo. Você imagina, ele está lá na casa dele e o Espírito Santo diz: Simeão, vai para o templo agora, porque foi prometido para você que você não morreria sem ver o Messias, sem ver a salvação. Vai para o templo agora, porque a salvação já chegou, já nasceu o Salvador. Eu imagino Simeão se ajeitando, entrando no templo. Meu irmão, quando ele sobe as escadas, quando ele entra no templo, quem que está ali? Maria e José. Ninguém entende, nem Maria nem José entende o que está acontecendo. Os sacerdotes, ninguém entende nada. Mas esse homem cheio do Espírito Santo, ele toma Jesus no colo e ele diz: os meus olhos
estão vendo a salvação de Deus. Este é o Messias, este é o Filho de Deus, porque no tempo da escuridão, esse homem era cheio do Espírito Santo. Queridos, continua lendo aí comigo, versículo 36, Lucas 2:36. Estava ali a profetisa Ana, diga Ana. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos só, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso aqui move meu coração, irmãos. Porque aqueles príncipes da sinagoga, fariseus, saduceus, eles sabiam a letra, mas eles não tinham a revelação da palavra dentro do espírito deles. Mas Simeão e essa profetisa, imagina, 84 anos, ela casou muito nova, ficou 7 anos só casada, o marido morreu. Ela disse: eu não vou casar mais. E ela dedicou a vida dela no templo, orando e jejuando. E ela agora tinha 84 anos. E quando ela vê Simeão com o menino nos braços, ela começa a profetizar. Essa é a salvação. Essa é a redenção para Israel. A salvação chegou. Uma senhora de 84 anos com cabelo branco, mas uma mulher que ouvia a voz do Espírito Santo e que tinha discernimento. O que eu estou tentando falar para você essa noite é que em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as gerações, Deus sempre teve os seus remanescentes. Diga remanescentes. No tempo da escuridão, no tempo do pecado, no tempo da perversão, no tempo da prostituição, no tempo da idolatria, Deus sempre teve homens e mulheres que fizeram a diferença e que foram cheios do seu Espírito Santo. É por isso que o meu tema com vocês essa noite é a igreja dos remanescentes. Eu queria poder gritar essa mensagem nos 4 cantos da terra, porque eu prego essa noite com temor e tremor. Deixa eu ler para vocês a publicação da Folha de São Paulo de 17 de março de 2015. Escuta bem. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo em todos os 50 estados americanos. A prática já era aceita na maioria dos estados, porém 13 estados onde há mais evangélicos conservadores ainda proibiam a prática. Agora, com a decisão da Suprema Corte, todos os 50 estados americanos são obrigados a aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa, sem dúvida, é uma decisão emblemática, tratando-se do país mais evangélico do mundo. Se lembrarmos que apenas 10 anos atrás, a grande maioria dos estados americanos repudiava o casamento de pessoas do mesmo sexo. A comemoração dos ativistas pró-LGBT diante da Suprema Corte americana mostra que a virada de jogo foi mesmo surpreendente. Depois de 3 décadas de debate, os integrantes da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos decidiram nessa terça-feira, dia 17, mudar a definição de matrimônio na Constituição da igreja, para incluir o casamento homossexual, informou o jornal The New York Times. Com a mudança nos documentos da igreja, o casamento deixa de ser entre um homem e uma mulher, para passar a ser entre 2 pessoas, tradicionalmente um homem e uma mulher. A modificação aprovada pela maioria das 171 subseções regionais
já havia sido recomendada no ano passado pela Assembleia Geral dos Presbiterianos. Finalmente, a igreja, em seus documentos constitucionais, reconhece plenamente que o amor de gays e lésbicas é digno de ser celebrado na comunidade da fé, disse o reverendo Brian Ellison, diretor da rede da Aliança de Presbiterianos que defende a inclusão gay na igreja. Hoje, mais de 50% também das igrejas batistas dos Estados Unidos aceitam e celebram o casamento homossexual. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 52% dos pastores batistas não acreditam mais em Deus. É muito difícil para mim estar falando isso para vocês, porque eu sou um pastor. Mas eu sei que vocês olham para a igreja hoje e é muito difícil hoje acreditar. Irmãos, os três P's mais desacreditados no Brasil é polícia, político e pastor. Quem confia? A gente chega num lugar e fala que é pastor, o cara já fica pensando assim, ó, porque igreja é lugar de arrancar dinheiro dos pobres coitados. As pessoas olham para pastor e já pensam que todo mundo é mercenário, que ninguém vale nada. Irmãos, as igrejas viraram empresas. E a verdade é que muitas delas viraram mesmo. É o comércio gospel. A gente olha para as igrejas, irmãos. O evangelho que é pregado é um evangelho assim: como é que você faz para ficar rico? Como é que você faz para ganhar dinheiro? Não se prega mais sobre a cruz. Não se prega mais sobre lágrima, não se prega mais sobre olhar de joelho, não se fala mais sobre o pecado, não se fala mais sobre buscar o Espírito Santo, não se fala mais em carregar a cruz, em negar-se a si mesmo. Irmãos, não se prega mais sobre o céu. O que as pessoas querem é uma mensagem para massagear os seus egos, para acalmar um pouco a sua tensão, para massagear um pouco as suas angústias. Eu fui pregar numa conferência há algum tempo atrás, junto com o meu pastor Domingos, e eu preguei a primeira mensagem, e os pastores se reuniram e disseram: nós não queremos que ele pregue mais. Nós não queremos que ele continue pregando, porque a palavra é pesada demais. O nosso povo não está acostumado, não se pode falar dessa maneira, porque as pessoas não querem ouvir sobre os seus pecados, sobre mudança de vida. Os nossos líderes, irmãos, estão compromissados com as trevas. Pastores têm me procurado, eu tenho feito libertação com pastores que fazem programa na televisão. A Leia estava comigo, a gente viajando para o encontro, eu ministrando a vida de um pastor. A Leia atrás, a Leia começou a ter ânsia de vômito, de vomitar, porque um pastor de uma grande denominação do Brasil, com programa na televisão, ele diz: a gente ia cheirar cocaína e depois ia pregar para o povo, e a gente disputava quem que ia arrancar mais dinheiro dos bestas. Porque é vender lenço, é vender rosa, é vender oração, e num culto se tira 10 ofertas e todo mundo vai atrás. É uma vergonha, irmãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim aqui hoje para falar sobre a igreja dos remanescentes, porque Deus sempre teve e sempre vai ter os seus remanescentes. Deus sempre vai ter homens e mulheres que andam com Ele, como Enoque andou, que são amigos dEle, como Abraão foi. Homens e mulheres que não se dobram a Baal, que não se vendem para Jezabel. Homens e mulheres que vivem a pão e água, mas não negociam a sua fé. Homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo e que ouvem o Espírito Santo, como Simeão e como Ana, e que têm discernimento do que Deus está fazendo na terra.
Abra sua Bíblia comigo, eu vou terminar agora. Essa é uma das revelações mais tremendas da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 12. Desculpa, irmãos. É capítulo 12 mesmo, isso mesmo. Versículo 13. Vamos começar no capítulo 12, versículo 1. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Quem está comigo, diga aleluia. Preste bem atenção na leitura desse texto. É a revelação do fim. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Diga, devorar o filho. A fim de lhe devorar o filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Diga, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, eu não tenho tempo para trabalhar isso com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse dragão aqui é Satanás. E essa mulher vestida do sol é a igreja em toda a terra. Eu sei que a gente que vem de uma linha católica acredita que essa mulher é Maria, e que essa criança, esse filho é Jesus, mas não é nada disso. Essa mulher que está sendo perseguida pelo dragão, essa mulher é a igreja. Diga, a igreja. Essa mulher é a igreja espalhada em toda a terra. Agora, meu irmão, ouça o que o Espírito está dizendo. Eu tenho responsabilidade do que eu estou dizendo, eu digo pelo Espírito Santo. O dragão não está preocupado com a mulher. O dragão está preocupado com o filho que vai nascer da mulher. Essa mulher está grávida. O dragão não quer destruir a mulher. O dragão quer destruir o filho que vai nascer da mulher. Ele quer devorar, ele quer matar, ele quer destruir o filho que vai nascer da mulher. Pastor, explica direito, vou explicar agora. Irmãos, o diabo não está preocupado com a igreja. Porque o diabo sabe que a igreja do jeito que está não vai ser arrebatada. O diabo sabe, irmãos, que ele conseguiu corromper a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando igreja no sentido mundial, no sentido de toda a terra. Não é só a igreja americana, não é só a igreja brasileira. O diabo conseguiu colocar o pecado dentro da igreja. O diabo conseguiu colocar o mundo dentro da igreja. São pastores corrompidos, igrejas corrompidas, altares corrompidos. O esfriamento espiritual. O diabo não está preocupado com essa igreja.
O diabo está preocupado com o que vai nascer da igreja. Por quê, pastor? Porque de dentro da igreja, Deus vai tirar a verdadeira igreja. Deus sempre teve os seus remanescentes, e no meio da igreja existe um povo que anda com Deus, que ama a Deus, um povo que é fiel a Deus, e essa verdadeira igreja está dentro da igreja. Escuta, eu sei o que eu estou pregando. E é com essa igreja que vai nascer de dentro da igreja, é esse filho que o diabo está preocupado. O diabo não está preocupado, meu irmão, com crente que não ora, com crente que sai da igreja e vai para o boteco. O diabo não está preocupado com crente que sai da igreja e vai para o motel. O diabo não está preocupado com crente que não ora. O diabo não está preocupado com crente que não tem vida. Ele não está preocupado. Mas Satanás sabe que tem um remanescente, que existe uma verdadeira igreja, que o nome está escrito no livro da vida. E ele persegue a mulher, porque ele quer destruir o filho. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Essa palavra que nós acabamos de ler diz assim, que quando ele estava para o dragão, com a terça parte dos anjos de Deus, dos demônios, ele persegue essa mulher, porque ele quer matar o filho varão. Ele sabe que essa igreja tem autoridade, que vai regir as nações com sede de fel. Mas quando esse filho nasce, o que acontece? Esse filho é arrebatado para junto de Deus, para se assentar no trono de Deus. Deixa eu te dizer, o diabo não pode tocar na verdadeira igreja, onde está o sangue do Cordeiro, aonde está o selo do Espírito Santo. O diabo não pode tocar na verdadeira igreja, que o nome está escrito no livro da vida. Quantos fazem parte dessa verdadeira igreja? Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor essa noite. Olha aqui para mim. Qual é o teu desafio e o meu desafio? Não é fazer parte de uma entidade religiosa. Fazer parte de uma igreja é muito fácil, irmãos. Carregar uma Bíblia é muito fácil. Frequentar uma igreja é muito fácil. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem difícil de ouvir. Mas você essa noite tem que voltar para casa e você tem que responder para você mesmo. Eu faço parte da igreja dos remanescentes. Eu ando com Deus. Eu sou amigo de Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida. Eu estou só frequentando a terceira igreja batista, ou eu realmente tenho uma aliança com o verdadeiro Deus de Israel? Porque a terceira igreja batista não vai te salvar. Igreja nenhuma vai te salvar, religião nenhuma vai te salvar. O que vai mudar a tua vida e salvar a tua vida é o teu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, nós não temos mais tempo de brincadeira. Os próximos anos na face da terra serão anos de aflição. Eu sei o que eu estou dizendo. Mas eu não estou falando isso para te colocar medo, porque o Senhor é nosso pastor, nunca nos faltou e jamais nos faltará. No meio da tormenta, no meio do deserto, o diabo perseguiu, mas o diabo não pode tocar no filho da verdadeira igreja. Ele não pode tocar onde está a marca do sangue, o selo do Espírito Santo, não pode. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente dizendo que é evangélico, que frequenta igreja, mas o coração está longe de Deus. Tem muita gente preocupada com as amizades do mundo, mas não consegue ser amigo verdadeiro de Deus. A trombeta vai tocar muito rápido, irmãos. Eu vou pregar uma mensagem só sobre essa mulher. Sabe por quê? Porque quando a verdadeira igreja é arrebatada, essa mulher tem que fugir para o deserto.
E aí não tem mais Espírito Santo. Aí vai ser o domínio do anticristo, o domínio da besta. Satanás vai dominar essa terra. Eu pergunto para você essa noite: se a trombeta tocar hoje, se Jesus chamar hoje, você faz parte da verdadeira igreja? Você vai voar para o céu? Você faz parte da verdadeira igreja que o diabo não toca? Não dá mais para a gente protelar isso. E ninguém aqui um dia vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: ninguém me avisou, ninguém me falou nada sobre isso. Eu estou pregando para você com amor, mas com temor e tremor. Porque não tem mais para onde a gente correr, irmãos. Eu sei que as pessoas estão se sentindo, meus irmãos, as pessoas têm procurado a gente, o Espírito Santo tem despertado as pessoas, todo mundo está sentindo, o tempo está acabando. O tempo está acabando. O cemitério de Andradina não fecha. Se você for agora, os velórios estão abertos, não é só aqui, é no mundo inteiro. Não importa se é domingo, se é feriado, as pessoas estão morrendo. Todos os dias. E eu e você estamos nessa caminhada. Ou a trombeta toca, ou a gente parte. Como é que está a tua vida? Feche os seus olhos, por favor. Com a sua cabeça curvada. Vem um pessoal do louvor comigo aqui. Como é que está a tua vida? Aleluia, glória a Deus. Tem uma canção antiga. Diz assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O ceifeiro está no campo, terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem
vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o ar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Querido, o Rei está voltando. Eu sei que você sente no teu espírito. Você moça, você rapaz, senhor e senhora, Jesus está voltando. O Rei está voltando. Quando você menos esperar, a última trombeta vai soar. Olha para o mundo, olha para os noticiários. Nós não temos mais para onde correr, irmãos. Como é que está a sua vida? Não importa quanto tempo você frequenta a igreja, se você é filho de crente. Não importa se você está aqui pela primeira vez. Você não tem que responder isso para mim, você tem que responder para você. E eu não estou fazendo isso para te pressionar, não. Eu faço isso pelo Espírito Santo, porque nós não temos mais tempo. Essa pode ser a minha última noite pregando aqui. Eu prego essa noite como se fosse a última vez na minha vida, porque eu não sei se sábado que vem. E você não tem muito tempo. Deus já tem falado, Deus tem te avisado, mas tem gente brincando aqui. Cada verdade que você tem ouvido, cada culto que você tem assistido, isso vai ser colocado diante de você no dia do juízo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se você entrou hoje aqui e disse: pastor, eu sinto no meu coração, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Não só frequentar uma igreja, eu quero fazer parte dos remanescentes. Eu quero viver uma vida séria com Deus. Eu quero tomar uma atitude diante de Deus. Eu quero rasgar meu coração. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Onde você está, apenas fique em pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Se você veio aqui hoje e diz: eu preciso e eu quero, aonde você está, fica de pé. Eu quero orar por você.
Você não tem que temer homem, você tem que temer a Deus. Você não tem que ficar preocupado com o que os outros vão dizer. Você tem que se preocupar que um dia você vai estar diante dele. Se você veio hoje aqui e diz: eu preciso, eu quero, o rei está voltando. Não dá mais para a gente correr, não dá mais para a gente brincar. É uma noite de decisão. Eu sei que ele está tocando o coração de muita gente aqui. Pastor, por que o senhor fica pedindo para ficar de pé, para a gente se manifestar? Porque era isso que os apóstolos faziam na igreja primitiva. Você não tem que ter vergonha de homem, você não tem que ter vergonha das pessoas. Você tem que assumir uma posição diante de Deus. Assumir uma posição na tua casa, no teu casamento. Talvez você já é crente há muito tempo, mas você sabe, você não consegue orar mais. Você não tem tido força nem de ler a Bíblia. Você nem vontade de vir na igreja não tem. Você está frio na tua fé. Você está fria na tua fé. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja apaixonada. Uma noiva apaixonada. Uma noiva que queima de amor por Ele. É noite de você renovar a tua aliança com Jesus e dizer: eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero recomeçar a minha vida com Deus. Eu quero restaurar a minha comunhão com Deus. Eu quero voltar a orar como eu orava. Eu quero voltar a ser apaixonado como eu era. Eu quero voltar a adorar como eu adorava. Eu quero novamente estar cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um remanescente, como Simeão e como Ana. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero só frequentar uma igreja. Eu não quero só frequentar uma igreja. Eu não quero só vir na igreja dia de sábado. Eu quero viver, eu quero andar com Deus como Enoque andou. Eu quero andar com Deus. Eu quero ser amigo de Deus como Abraão foi. Oh, meu irmão, minha irmã, renove a tua aliança essa noite. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero andar com Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, toda a igreja em pé essa noite. Toda a igreja em pé. Eu quero me apaixonar outra vez. Diga. Coloca a tua mão direita no coração, assim, toda a igreja. Senhor Deus, eu sei que muita gente tem chorado aqui, Senhor, porque vivemos tempo de tanta vergonha, Senhor, de tanto escândalo. Vivemos tempos, Senhor, vivemos tempos de uma igreja apóstata, Senhor, onde líderes têm se apostatado, vendido a sua fé, negociado a sua fé. Vivemos um tempo em que as pessoas estão brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando nos shows gospel. Nós vivemos tempo de artistas gospel, onde tudo que vale é o dinheiro, onde as pessoas buscam é a fama, é o dinheiro, são os conchavos. Oh, meu Pai, o pecado tem entrado dentro da igreja. Quanta gente vivendo uma vida dupla. Quantos líderes viveram uma vida dupla, uma vida de engano, de mentira. Mas, meu Pai, a Tua palavra diz que desde Gênesis até Apocalipse sempre houve um remanescente. E eu quero profetizar, Senhor, esta igreja em Andradina é uma igreja dos remanescentes. Nós não vamos nos vender, nós não vamos nos corromper, nós não vamos nos conformar, mas que essa igreja seja chamada igreja dos remanescentes, igreja que queima de paixão pelo noivo. Começa comigo, Deus. Começa na minha casa, no meu casamento, na minha vida.
Senhor, nós queremos fazer parte dessa igreja que vai ser arrebatada para sentar no trono juntamente contigo. Nós queremos te pedir perdão hoje, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, porque como igreja nós temos pecado contra Ti. Os nossos filhos têm pecado contra Ti. Os nossos pais têm pecado contra Ti. Eu te peço perdão por cada pastor, Senhor, que tem se vendido, que tem se corrompido, que tem envergonhado o Evangelho, que tem abandonado as suas famílias. Eu te peço perdão, Senhor, por toda frieza espiritual, porque muitos não oram mais, não buscam mais, não tem mais paixão no coração. Eu te peço perdão por toda frieza espiritual, por toda amizade com o mundo, Senhor. Eu te clamo o sangue do Cordeiro agora. Passa o teu sangue essa noite, meu Pai, que desde o mais pequeno aqui hoje, desde o mais novo até o mais ancião, Senhor, que o Senhor os toque agora. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Meu Pai, quando a tua trombeta tocar, Senhor, que ninguém fique para trás, que o diabo não consiga tocar em ninguém, mas que nós possamos voar, Senhor, como o Senhor arrebatou Enoque. Nós queremos ser arrebatados, meu Pai. Nós queremos andar contigo, queimar de amor por Ti, Senhor. Que essa noite seja uma noite de recomeço, uma noite de santidade. Que nunca mais a tua vida seja a mesma, minha irmã. Que nunca mais a tua vida seja a mesma, meu irmão. Que o teu casamento seja restaurado, que a tua vida com Deus seja restaurada, que a trombeta toque dentro do teu coração nessa hora, para que você possa viver como nunca viveu antes. Meu Pai, muda os nossos cultos, Senhor. Oh Deus, que essa igreja seja uma igreja onde a tua presença seja sentida, vivida, e onde a tua palavra seja pregada com poder e autoridade, Senhor. Nós queremos fazer parte dos remanescentes, dos 7.000 que não se dobraram a Baal, Senhor. Encha-nos do teu Espírito Santo. Encha-nos do teu Espírito Santo. E que a tua verdade possa ser gerada dentro do nosso espírito. Nós oramos, Pai, crendo que o teu Espírito Santo há de aperfeiçoar essa palavra em nós. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga amém. Abraça o teu irmão, diga assim: o rei está voltando, meu irmão. O rei está voltando, meu irmão. Se assente um instante. Amém. Agora, queridos, nós vamos cantar uma última canção para você trazer a sua oferta, o seu dízimo. Queridos, o mundo vive uma crise. Não é só o Brasil não, o mundo. Só tem uma maneira da gente sobreviver a esse tempo de crise. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diga: eu vivo pela fé. Irmãos, a gente não vive pelo que o Jornal Nacional diz. A gente não vive pela cotação do dólar. O teu pastor é Jesus. Ele te sustentou até agora, Ele vai continuar te sustentando. Diga amém. Agora tem um segredo, irmão. A gente só colhe se a gente plantar. Então nós temos compromissos, nossos pastores, o clube, tanta coisa que a gente tem que acertar. E eu sei que Deus vai entregar na tua mão. Nessa crise nós vamos prosperar. Vamos cantar? Dá um mi para mim aí. Eu te agradeço. Sabe qual o segredo para que naquele grande dia o teu corpo seja arrebatado? Deixa Ele arrebatar o teu coração hoje, a cada dia, amém? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: isso é só o começo, meu irmão. Amanhã tem DJ jovem lá no Tibim às 10 da manhã. Amanhã à noite às 19 horas, irmãos, Deus tem uma palavra poderosa, extraordinária. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, vem amanhã às 19 horas e traga mais alguém, será extraordinário.
Irmãos, Deus tem uma palavra tremenda para o nosso coração. Tremenda, tremenda. Terça-feira nós temos o nosso Tadel às 20 horas, nosso treinamento de líderes, e você é nosso convidado. O pastor Jetro vai estar ministrando uma palavra poderosa ao nosso coração. Quinta-feira, na parte da manhã, às 6 da manhã, tem oração aqui na igreja. A partir das 20 horas nós temos o que nas casas, irmãos? Célula. Vá a uma célula, participe e deixe Deus ministrar o teu coração através da célula. Sexta-feira, à meia-noite, vigília lá no Tibinha. Sábado, irmãos, às 18h30, nós teremos estudo bíblico aqui. Convide as pessoas da sua célula que ainda não fazem parte da igreja, que querem estudar mais a Bíblia. O pastor Jetro estará ministrando aqui uma palavra poderosa às 18h30. É um estudo bíblico, uma classe de discipulado. Não perca, Deus tem algo poderoso para você. Às 19h30 o nosso culto aqui, e às 21 horas lá no Tibinha o culto com os jovens. Amém, querido? Erga a tua mão para o céu e diga assim: Senhor, eu sei que um dia esse céu se abrirá e eu me encontrarei e viverei para sempre contigo, Senhor. E eu quero declarar que eu não irei sozinho, mas eu levarei pela fé e pela tua palavra a minha família, o meu bairro, a minha cidade e pessoas de todo povo, tribo, língua e nação, e viveremos eternamente contigo, Senhor. Se você crê, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Deus te abençoe, meu amado. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.